distante da cidade, 15 quilômetros distante da cidade. Na época não tinha nem energia elétrica, e fui criado numa família muito grande, né, de 8 irmãos, mas desde a infância meu pai sempre nos orientou e nos colocou em escola da língua japonesa inicialmente, né? Com 5, 6 anos a gente começava então a aprender a língua japonesa. E depois, aos 7, a gente passava para o primário, né? E daí em diante era em paralelo. Então de manhã era na escola da língua portuguesa e à tarde na língua japonesa. Só que nós tínhamos uma dificuldade muito grande de ter professores, né, a continuidade dos professores. E não tinha grandes recursos, eram pessoas independentes que chegavam e começava a dar aula, daí a pouco já parava, então o aproveitamento foi bastante baixo. Em relação à cultura, não. Em relação à cultura, né, as tradições, os ensinamentos de família mesmo, né, vêm de casa e da escola japonesa de Mogi das Cruzes. Meu pai era uma pessoa, vamos dizer, fora do normal em relação ao ensino e à preservação da cultura. Ele era já Nisei. Meu avô era japonês, mas meu avô era um ex-militar do Japão, né, e que chegou no Brasil, foi para registro e lá ele, né, passou a ser professor da língua japonesa na comunidade onde eles viviam. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas meu pai repassou isso de uma forma muito contundente. E isso acho que foi o que influenciou, né, nessa luta, nesse trabalho de preservação e divulgação da cultura japonesa. Até hoje eu convivo, na realidade eu convivo com essa comunidade de registro, né, onde eles fazem encontros bianuais dos ex-alunos do professor que era o meu avô. No ano passado nós tivemos ano passado nós tivemos a última reunião onde ficou como encontro dos ex-alunos, porque acabou o ex-aluno, não sobrou mais ninguém, né? Então são todos filhos, netos que continuam. Então nós falamos, vamos modificar para ex-moradores de Raposa, né? Então vamos fazer encontro dos ex-moradores de Raposa, e nós mudamos para isso. Mas para isso perdurar até hoje, né, na geração dos filhos e netos, né, eu acho que meu avô fez um trabalho muito, muito sério. Quando eu cheguei aqui, a comunidade japonesa era basicamente pessoas da primeira geração, né? Basicamente. Pessoas da segunda geração quase não existia, né? E os da segunda geração já não falavam japonês, quer dizer, não entendia. Então isso foi uma coisa assim, sabe, aquele choque, que depois é que a gente vai saber que, né, que eles tiveram, na época da guerra, que sair daqui, que foram proibidos, né? E nós, lá no interior, né, nós continuamos estudando, nós continuamos, ninguém incomodou a gente. Então nós tivemos essa diferença, essa sorte de, né, poder ter dado continuidade, né, na difusão da língua, por exemplo. Na Associação Japonesa de Santos, eu começo a participar, né, das primeiras atividades, que era o Undokai, né? Então comecei a chegar no Undokai, ajudar, participar, e aí o pessoal viu que eu tinha aquele traquejo, né, com esse tipo de atividade, e o seu Kami me convidou para começar a participar mais ativamente das outras atividades também. Então, naquela época tinha a reunião do início de ano, o Shinnenkai, né? Depois a assembleia, Keirokai, Undokai e
festa de final de ano. Então era basicamente essas 5 atividades que eram feitas. Eu acho que foi extremamente importante a manutenção dessas atividades, né? De uma forma, de outra, né? Então nós não podemos deixar de reconhecer, né, seu Câmbio, por exemplo, que ficou durante 20 e tantos anos sem sede, sem nada, mantendo essa tradição. Assim que a gente recebe a autorização para a reocupação do imóvel, né, nós fomos fazer a primeira visita no imóvel. Nossa Senhora! Deu medo, né? Realmente estava muito danificado, com goteiras, água para todo canto, umidade. E eles estavam ocupando somente algumas salas da frente, o resto já estava no estado de abandono mesmo. Então, o que nós fizemos? Corremos atrás de financiamento, de patrocínio, alguma coisa. E conseguimos, através de do consulado do Japão em São Paulo, né? Na época, uma verba de $85 mil, né? Da qual a gente fez a primeira reforma. Em 2008, centenário da imigração, a gente já estava, né? E o consulado também estava querendo que preparasse o terreno para que o príncipe herdeiro viesse, né? E fizesse a reinauguração. Então foi contra esse tempo, né? E com pouco dinheiro a gente deixou em condições de reinauguração. Olha, é difícil traduzir em palavras isso. É muita honra, né, primeiro, e muito emocionante. Para mim, no ato, veio a imagem do meu avô e do meu pai. Se eles pudessem ter essa oportunidade, essa foi a minha pergunta para mim mesmo. Então eu tenho que me considerar um felizardo, né? Desculpe a emoção, né? Mas é difícil. E eles não puderam ter essa oportunidade. Meu pai trabalhou, nos criou, passou a educação, né, que ele realmente queria passar, e não deu nem tempo de voltar para o Japão, poder recepcioná-lo, né, e foi inclusive convocado pelo cônsul, né, para mim ser o mestre de cerimônia. Até depois, né, eu conversando com outros cônsuls, eu entendi por quê. Porque eu não iria falar nada além do que for combinado. É uma cerimônia muito séria, muito, né, não pode ter, né, só porque entende da língua, falar coisas a mais ou coisas a menos. Então, depois eu fui entender direitinho isso também. Mas foi uma honra. Nesse segundo semestre, após a vinda do herdeiro, nós tivemos que iniciar com a escola da língua japonesa, né? Por quê? Porque um dos pilares, né, vamos dizer, da difusão da língua, né, e nós tivemos a ajuda do senhor Nakamura, Akihito Nakamura, né, falecido já, que trabalhava no consulado e que tinha muita interação com a JICA, né? Então ele falou assim: Doi-san, nós temos que começar com a escola. Por quê? Porque assim eu já faço solicitação de uma voluntária da JICA para o ano que vem. Mas nós temos que ter a escola funcionando. E vai lá nós correndo, preparar 2, 3 salas, né? Vamos dizer. São várias salinhas que nós temos lá e preparamos como sala de aula para 3, 4, 5 alunos no máximo em cada sala. Iniciamos com 3 alunos, né, a Escola da Língua Japonesa sob o comando do Sr. Nakamura. O que me orgulha é que a gente conseguiu ter sucessores, né?
E a grande batalha desde a minha época não era só com os antigos, né? que praticamente a maioria já se foram, mas trazer os jovens para dentro da nossa cultura. E aí eu estou tendo o quê? Participação de mais não niqueis, né? Brasileiros que têm afinidade com a nossa cultura. Importante, importantíssimo.